Aquecimento, minha gente. Cada dia é um estilo pra não cair na rotina, vocês sabem, né? Então vamos lá. Isso, legal. Tá de toa, o Ed gosta, né? Boa tarde. Eu queria uma nave pra descer assim, quem sabe um dia eu consiga, né? Sejam muito bem-vindos, Tarde Top no ar. Que beleza. Eu, Luciano Faccioli, Nani Venâncio, vamos comandar a tarde de vocês. E ó, não perca que hoje tem pautas importantíssimas. Afastamento das gestantes. Existe uma lei que afasta gestantes de trabalhar presencialmente. Tem que trabalhar em casa, beleza? Isso, e o inverno chegou. O que muda no cuidado com os dentes? Tudo isso e muito mais aqui no Tarde Top. Boa, estamos recebendo o Dr. Paulo Sérgio Ferro. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Gisele, agradeço o convite, obrigado. Ele é advogado especialista em processo civil, direito do trabalho e sindical. Vamos falar dessa lei, então, do afastamento das gestantes. Perfeito, vamos lá. Tem mais ou menos quanto tempo essa lei? Um mês? Um mês, tá. Um mês e meio. Ela foi promulgada no dia 13 de abril, perdão, 13 de maio, e determina que toda a gestante seja afastada do trabalho presencial. Tá. Sendo afastada do trabalho presencial, ela tem que fazer o trabalho de forma remota, home office. Em alguns casos, não é possível que esse trabalho se dê de forma remota. Sim, isso que eu ia perguntar, por exemplo. Ela não pode ir presencialmente para a empresa, certo? A lei obriga, ela impõe o afastamento do trabalho presencial. Tá, um mês de gravidez, de gestação, tem que trabalhar em casa. Obrigatoriamente trabalhar em casa. Tá. Não tenho como trabalhar em casa, tenho outro filho pequeno, não tenho como fazer. E aí, neste caso? A lei ela impõe esse afastamento do trabalho presencial. Tá. Então, se não tiver como trabalhar em casa, como é que Vamos faz? pensar na hipótese de babá, por exemplo, vendedora, frentista, motorista. Ela fica em casa recebendo a remuneração paga pelo empregador, mesmo que não haja nenhum trabalho. Para todo mundo, para geral. Para geral, tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Imagina, gente, se minha babá é engravida, como que eu vou vir trabalhar? A gente pensa na babá, na cuidadora, Sim. em professora de creche, cuidadora em creche. Nossa. Vale para todas. Mesmo que não tenha o trabalho, não tenha o que se desenvolver em casa, ela tem que ficar afastada. Tá, a aplicação é imediata, então. A lei já está valendo, a aplicação é impositiva e imediata. Não tem nenhuma exceção a essa regra. Isso até ela dar luz, depois quanto tempo ela pode voltar ao trabalho ou não pode? Ela pode. A lei fala em período da gestação, então gestante ela fica afastada. Nascendo a criança, ela tem 4 meses de afastamento e 5 meses de estabilidade. Tá, entendi. As gestantes podem ser vacinadas, né? Podem, já foram aqui em São Paulo, já foram. Tá. Mas a lei também não trata essa questão das gestantes vacinadas ou principalmente das gestantes que já contraíram a doença e se curaram. Também tem que ficar em casa. Também tem que ficar em casa. E mais, se a própria gestante ela quiser trabalhar, a lei não permite. O empregador ele pode sofrer uma sanção administrativa, uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, ou, eventualmente, até uma sanção judicial, se a funcionária gestante pleitear os seus direitos na justiça. Pleitear, não. Eu queria fazer direito para falar assim, bonito, que nem os advogados. Agora, uma coisa, a remuneração fica a mesma? Tem que pagar a mesma coisa? Fica a mesma. A remuneração tem que ser paga integral. Mas vem cá, como fica, por exemplo, uma pessoa que trabalha, que precisa da babá. A babá engravidou, a pessoa precisa da babá para poder trabalhar, porque não tem quem deixar o filho. Aí ela, tudo bem, a funcionária vai ficar em casa. E aí ela tem que contratar outra babá. E aí? Perfeito. A babá, a empregada original, não pode trabalhar de forma presencial. Sim. E nessas questões do empregado doméstico... Eu tenho ideia, gente. Manda o filho para casa da babá. Ai, acabei de ter filho. Resolve o problema. É resolvido o problema, porque e aí? Ou cuida de forma virtual. E o empregado... E tem algumas... Desculpa, tem algumas situações interessantes. Porque você tem a babá que vai e volta todo dia para o trabalho. Pois é. A babá que fica durante a semana e só vai final de semana. E aquela babá que fica no trabalho full time. Nenhuma. E se a babá mora na casa da patroa? Essa é a discussão jurídica. O que impede não é o trabalho em si. Essa locomoção tem que sair do seu local, do seu empregador, da pessoa física, ir até a sua casa, a sua residência e no dia seguinte voltar.
E se pagar o transporte? Mesmo pagando o transporte. Nada feito. Mesmo pagando? Mesmo pagando o transporte, porque o problema maior é o risco do contágio, inclusive no ambiente de trabalho. O que a lei protege é isso, ela protege a gestante e principalmente o nascituro. E não tem nem como negociar esse salário, porque vai ter que pagar o salário para outro profissional, né, no caso. O que pode se aplicar, tem a medida provisória 1045, que permite o afastamento da suspensão do contrato de trabalho e o afastamento efetivo do trabalho. Tá. Porém, o governo paga uma parte e o empregador tem que pagar a outra parte complementando o salário. Não pode haver redução salarial. E demissão? Menos ainda, porque a gestante ela tem essa estabilidade agora. Deus, vai todo mundo querer engravidar. Desde do conhecimento da gestação até 5 meses após o parto. 5 meses após o parto. Que maravilha. Então, essa estabilidade provisória. Ai, mentira, tô brincando. É brincadeirinha, não tô grávida, gente, tá? E, por exemplo, o empregador não sabe, né, que a funcionária tá grávida. E, sei lá, e aí 6 meses depois, ela vai e entra com o processo. Olha, eu estava grávida, continuei trabalhando. E aí? Essa questão já é matéria sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em São Paulo, o TRT2 também já tem esse entendimento. E o fato do empregador não saber da gestação não implica das responsabilidades. Meu Deus. Num caso de demissão mesmo... ajudam, né, o empregador nesse caso? Sim, tem algumas questões. Como é que você vai imputar ao empregador uma responsabilidade que ele não tinha essa ciência? Sim. Mas pela legislação e pelo entendimento jurisprudencial, o fato do empregador não ter conhecimento da gravidez não isenta das responsabilidades. E se a funcionária quiser trabalhar? Eu quero, não pode, de não jeito pode, nenhum. Porque o empregador pode sofrer uma fiscalização. Tendo essa fiscalização, ele tem a imposição de uma multa. Você sabe o valor dessa multa, alguma coisa assim? Aí é o auditor do Ministério auditor do Ministério do Trabalho que verifica quantas pessoas estão nessa condição, o porte da empresa e faz um cálculo para a funcionária quer se demitir. Quero me demitir porque, né, já que não pode trabalhar, enfim, estou grávida. Pode haver um acordo quando é por parte da funcionária? Pode. A funcionária, sim, ela pode renunciar a esse direito da estabilidade. Pouco difícil que, nesse momento, pela estabilidade e pela essa garantia de emprego, ela queira fazer isso. Ainda mesmo porque as empresas, muitas custeiam um plano de saúde. E o plano de saúde está atrelado à parte do parto. Tá. Isso é por conta do Covid, certo? Essa nova lei. Por conta do Covid. Quanto tempo ela vai durar? A lei ela não fixa um termo final. Então, a lei vale enquanto perdurar o estado de emergência sendo decretado pelo coronavírus. Mesmo depois que todo mundo tiver vacinado, tiver diminuído os índices, tudo isso, mesmo assim... Continua. O que vai acontecer é uma lei... Meu Deus, o que vai ter de neném por aí? É uma lei que revoga essa lei atual, a 14151. Revogando a lei, ela perde a eficácia. Tá bom. Mas até então, a situação atual desde do conhecimento da gravidez, fica afastada, volta depois do nascimento do filho, 5 meses. 5 meses depois? Após o parto. Tá, pode mandar a criança para casa no caso da babá, né, gente? Mas quem não pode... E, por exemplo, a empresa que precisa, por exemplo, dessa funcionária, que fecha, por exemplo. Sei lá, eu tenho uma empresa pequena e se eu mandar a funcionária para casa, não tenho como trabalhar, tipo, vou abrir falência. E aí, o governo protege de alguma maneira ou não? Isso é grande parte das empresas. A gente não pode pensar como empregador na multinacional, que tem vários setores e vários funcionários. Sim. Quase 90% do trabalho no país são nas micros e pequenas empresas que têm essa situação. 1, 2 funcionários. E nesse caso? A lei é impositiva. A lei não cria mas aí o empresário exceção. vai falir, vai fechar a porta, vai acabar com a vida dele, tem uma família para sustentar e mesmo assim não tem exceção nenhuma. Não tem exceção. Existe alguma exceção neste caso, nessa lei? Não, nenhuma. A lei, ela diz de forma clara e pragmática. Gestante tem que ser afastada do local de trabalho. Não pode trabalhar presencialmente. Quando ela era projeto de lei, foi incluída o pagamento como auxílio maternidade, que seria pago pelo INSS, o que seria até mais justo. Mas quando da aprovação foi retirado esse destaque do projeto e imputou toda a responsabilidade do pagamento da remuneração para o empregador. Gente, mas aí o empregador fica... Como que ele vai agir aí, né? Porque a gente não está falando de multinacional, né? Está falando de microempresário, sim, você está falando que precisa da pessoa e mesmo assim, tipo, se vira e é isso? Infelizmente, sim. Eu também tenho para mim que é injustiça com o empregador, porque ele já tem um ônus, uma carga tributária enorme. Sim. E não tem esse amparo governamental nesse momento. A saída qual que é?
afastar pela medida provisória 1045, que permite a suspensão do contrato de trabalho. Porém, entre o valor pago pelo governo e o salário da funcionária, ele terá que complementar. Tá. E a funcionária não pode ter reduzido a sua remuneração. Entendi. E o horário também é reduzido, é conversado, não? Não, ela não pode trabalhar. Não, eu digo no caso de ela estar fazendo home office, está em casa. Aí, perfeito. É É o não tá falando expediente normal. Ela tendo função, ela conseguindo desempenhar a sua função de forma remota, de forma externa, Sim. em casa, é o horário normal de trabalho. Tá. 8 horas ou 10 horas, a depender da situação. Aí ela trabalha normal, o empregador pode fazer um controle, inclusive, dessa jornada, quando ela se loga no sistema, Tá. ligações. A funcionária fez uma... Eu ia falar cagada, para falar cagada. É um erro, cometeu um erro enorme. Tá grávida, não posso mandar embora, não posso fazer nada. Você não pode mandar embora. Isso... Mesmo ela cometendo um erro assim, tipo... Aí tudo bem, aí você vai aplicar justa causa à funcionária. Tá. A demissão por justa causa, ela afasta qualquer estabilidade. Da grávida, do cipeiro, de sindicato. Então tá, justa causa pode, Justa né? causa pode. Tá. Justa causa, mas bem Então comprovada. essa exceção aí, ó, tá vendo? Tem uma exceçãozinha, ó, entrou aí uma Tem exceção para demissão. Para demissão. Não para que ela trabalhe presencialmente. Para demissão, sim. A justa causa... Por exemplo, eu não preciso trabalhar na empresa, tem que trabalhar em casa, mas ela não liga o computador, não participa das reuniões, enfim. Aí, pela desídia, pode ser caracterizada a justa causa. Quer ver uma situação mais injusta? Ai, meu Deus, fala. A funcionária não tem trabalho remoto, não consegue fazer nenhuma atividade remotamente. E ela posta a foto na praia, no shopping, no show. Nem assim? Porque a justa causa ela tem que ser no ambiente de trabalho. As fotos, ou o que ela está fora de casa, Hoje é fora em dia, externa. o Instagram entrega tudo, né? Sim, mas não posso trabalhar, mas tá lá na praia, no bar, no restaurante, né? Em outra situação, a gestante já vacinada. Se a vacina protege, ela teria que ter esse trabalho. Teoricamente, teria que ter esse trabalho, né? O que a empresa pode pensar é modificar o cargo para a função que se adeque a um trabalho externo, um trabalho remoto. Isso não tem problema nenhum. E quando ela voltar da estabilidade dos 5 meses após o parto, integra na mesma função que ela desempenhava. Vida que segue. Ela vai engravida de novo, mas se Deus quiser não vai ter mais Covid. Paulo Sérgio Ferro, advogado especialista em processo civil, direito do trabalho sindical, muito obrigado. Quer deixar seus contatos para quem quiser aí mais informações sobre essa nova lei no afastamento das gestantes no trabalho presencial. Eu quero. Obrigado mais uma vez, agradeço a atenção. Vou deixar meu Instagram, paulosergio.ferro. Agradeço, muito obrigado, Gisele. Obrigada, viu? É isso aí, gente. No próximo bloco, o inverno chegou. E o que muda no cuidado com os dentes? Daqui a pouquinho.